Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre revisões. Nessa questão de revisão da vida toda, para incluir os salários antes de 94, muitas pessoas não possuem direito a essa revisão, mas possuem direito a outras revisões. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Além da inclusão dos salários antes de 94, você pode incluir tempo de contribuição, corrigir erros cometidos pelo INSS, comprovar atividade especial, tempo rural, tempo trabalhado como professor. E além disso, você pode trazer tempo de servidor público para dentro do INSS ou até mesmo contar aquele tempo de exército ou até mesmo atividade vinculada a uma escola técnica. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês como que funciona e como que a gente trabalha na prática essas revisões. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos nossos cursos e links, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, quando a gente fala de revisão, muitas pessoas entendem que simplesmente clicando ali no botão de revisão, o INSS vai rever todo o benefício e todas as possibilidades. Isso não é verdade. O servidor vai simplesmente pedir para que você apresente as suas razões. E aí, por qual motivo que você está pedindo a sua revisão? Então, é necessário você fazer primeiro o cálculo para ver se é cabível uma revisão, se vale a pena, e até mesmo se essa revisão não vai, talvez, diminuir o valor do seu benefício. Mas se você tem dúvidas sobre isso, é necessário você entender o que foi que o INSS já considerou e produzir as provas que faltam. Então, a gente precisa primeiro rever o seu processo administrativo para ver o que o INSS já considerou. Você precisa conferir a sua carta de concessão e verificar qual que é o tempo de contribuição considerado, se todos os salários de 94, de julho de 94 até a data da aposentadoria estão constando na carta de concessão, o fator previdenciário, a regra que você aposentou, tudo isso vai estar dentro da carta de concessão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de atividade especial, de tempo rural e de inclusão de salários. E para isso eu vou mostrar para vocês uma revisão que foi feita aqui no escritório, que deu certo, e o cliente saiu totalmente satisfeito sem a gente precisar juntar um único documento no processo. Utilizamos somente os documentos que já estavam no processo administrativo, ou seja, desde o início aquele cliente já tinha direito, mas a INSS não considerou, sem contar os erros, né? Então vou mostrar para vocês um caso prático, utilizando ali o software que facilita muito a visualização de como é uma revisão e o reflexo que isso vai trazer dentro do processo do cliente. Inclusive, se você é advogado, já falo se você é advogado ou contador ou trabalha com cálculos previdenciários, porque o Prévios não é um sistema para quem não tem conhecimento jurídico para usar, tá bom? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que tem cupom de desconto para quem segue o canal. No link da descrição do vídeo tem para vocês, mas é hashtag de olho no direito. Vocês conseguem assinar o Prévios com desconto, tá bom? Então esse é um presente aqui do De Olho no Direito para vocês. Então vamos falar então sobre revisões e como que a gente começa a análise dentro do escritório. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Então, pessoal, essa aqui é a carinha do Prévios, para quem já conhece. Clique aqui em cálculo previdenciário e vai aparecer já essa tela. Em tipo de cálculo, vocês vão escolher revisões valor da causa liquidação, porque a gente vai calcular tanto o valor do benefício novo quanto os atrasados, ok? Isso é muito importante. Mas antes da gente analisar o sistema em si, vamos analisar a carta de concessão. Eu coloquei aqui alguns prints importantes para, né, claro, preservar as informações do cliente. E ele aposentou, olha, por tempo de contribuição, em 11 de novembro de 2014, o valor do benefício foi R$ 896,31 lá em 2014. A gente precisa atualizar esse valor lá em 2014, ou seja, atualizar a concessão. E por mais que atualize a concessão, atualizando ano a ano, né, vai atualizar o benefício até a data de hoje, e de atrasados ele consegue receber somente os últimos 5 anos, e não desde 2014 por causa da aplicação da prescrição. E está dentro do prazo decadencial também, que acabaria em 2024. Aqui eu estou considerando contando da DER para ficar mais fácil, mas o prazo decadencial se conta a partir do recebimento do benefício e não do requerimento. São coisas diferentes e aumenta aí muitas vezes um longo tempo. No finalzinho da carta, depois que aparece aquele tanto de salário de 94 até a data da aposentadoria, existe essa fórmula aqui. Vou até dar mais um pouquinho de zoom para vocês verificarem. Esse é o famoso
Fator previdenciário, ele é influenciado pelo TC, que é o tempo, alíquota, expectativa de vida e aqui tempo de contribuição, idade e alíquota. A alíquota e a expectativa de vida são fixas, então nunca vai mudar de acordo com a idade. Nesse caso, a alíquota é sempre fixa. Na verdade, a expectativa de vida é que muda de acordo com a idade, né? E é fixada pelo IBGE. A idade da pessoa também é fixada na DER, então não tem como aumentar a idade da pessoa. Sendo assim, a única variável que existe aqui é o tempo de contribuição. Todos os outros multiplicadores aqui são totalmente fixos. Sendo assim, o único campo que é variável é o tempo de contribuição. Então, para o fator previdenciário melhorar nessa aposentadoria, a gente precisa aumentar esse 0,78 aqui, e o tempo de contribuição que vai resultar em um fator mais alto. Aqui nesse caso foi considerado 34 anos, 5 meses e 28 dias. E o que acontece? O tempo de contribuição para aposentar na aposentadoria integral é 35 anos. E esse cliente aposentou com 34,5. Por quê? Porque ele aposentou na proporcional. E sempre falo para vocês que a proporcional é uma das piores aposentadorias. Por quê? Por causa disso aqui embaixo, olha. Existe um coeficiente que é aplicado em todas as aposentadorias proporcionais e no caso dele foi 0,75. Então, além da aposentadoria desse cliente ter sido reduzida aqui no fator, ela também foi reduzida aqui no coeficiente. Quando a pessoa aposenta na aposentadoria integral, esse coeficiente é igual a 1, ou seja, 100%, a pessoa recebe 100% da média, mas essa média é multiplicada pelo fator. Pela questão de haver aqui o coeficiente, além da redução do fator, esse cliente também perdeu 25% pela aposentadoria proporcional. Então, qual que é a nossa primeira busca aqui, só de olhar a carta de concessão? Tentar aumentar o tempo para melhorar o fator, para melhorar o final aqui, também o coeficiente, que dependendo da situação, dependendo do tempo de contribuição, esse coeficiente não será mais aplicado se esse cliente chegar em 35 anos. E no caso dele, ele precisa de 6 meses e 2 dias para conseguir aposentar. Vamos analisar então os documentos. Quando a gente analisou o processo administrativo, foi verificado que esse vínculo de emprego que está aqui, de 99 a 2000, não foi considerado no cálculo. E de 99 até 5 de junho de 2000 tem mais de 6 meses. Pode ser então que esse período aqui, que ele trabalhou como pedreiro, irá salvar a aposentadoria, melhorar o tempo de contribuição, melhorar o fator e tirar ele da proporcional. Quando a gente pega o CAGED, que é uma outra prova, por mais que estivesse na carteira de trabalho e também estivesse no CNIS, o INSS não considerou esse período. E aí a gente obteve uma outra prova, que no caso foi do Ministério do Trabalho, constando aqui o nome da empresa, que era Dulce, de 99 a 2000. Então a gente tem a carteira, o CNIS, RAIS e CAGED, tudo comprovando esse vínculo. Dessa forma, por mais que o empregador não tenha pago o INSS precisa considerar e vai realmente resolver toda a situação. Então, como que a gente trabalha dentro do sistema, né? Aqui é o cálculo de revisões que eu falei para vocês. Aqui a gente coloca que não concorda e deseja recalcular a renda mensal inicial. As parcelas vincendas não vai ter agora, porque a gente não está calculando o valor da causa. E eu preciso importar os dados do CNIS, que é aqui embaixo. Quando abre a próxima tela, eu posso escolher anexar o CNIS ou anexar a carta. No caso, a gente está fazendo uma revisão e eu vou anexar o CNIS, porque quando eu anexo o CNIS também puxo o tempo de contribuição. Se eu anexar só a carta, vai aparecer somente as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria e mais nenhuma informação. Então, nesses casos, eu prefiro importar o CNIS. Foram 339 salários importados. Vou gravar aqui os dados do CNIS. Nessa tela também você consegue importar o CNIS aqui, importar a carta de concessão aqui e vai aparecer a diferença entre um e outro. Muitas vezes a gente encontra revisões nesse ponto aqui. O próprio sistema já compara esses dois documentos. Importei tudo do CNIS e a gente vai aqui para os dados iniciais. Nessa tela aqui, ele aposentou por tempo, está correta, a data da atualização é a data de hoje, não possui deficiência, está correto. Aqui deixa sempre somar as contribuições, existe inclusive uma revisão sobre isso quando o INSS não soma. A data de nascimento foi mantida de acordo com as informações dos documentos importados, sexo no caso é masculino, CPF, o nome do segurado emite ou excluir por questões de sigilo, e a DER e a DIB, no caso vai ser 11/11/2014, do mesmo jeito que está na carta de concessão.
A DER e a DIB realmente coincidem que ele pediu em 2014 e recebeu desde a mesma data, talvez mais tarde, né, tenha demorado 1, 2 meses, mas ele voltou os efeitos financeiros, ele recebeu todos os atrasados. O ajuizamento e a citação eu vou deixar na data de hoje, porque a gente não está fazendo liquidação, não houve citação e também não houve ajuizamento. No tempo de contribuição, lembra que eu falei para vocês que eu importei o CNIS? Ele puxou todas as informações que estão dentro do CNIS, está correto. E aqui tá vendo essa empresa aqui, Dulce, é justamente aquela que estava faltando. Então, o INSS ele reconheceu ela no CNIS, mas não reconheceu na aposentadoria. Então, primeiro, antes de fazer uma revisão, eu vou excluir os períodos até chegar no tempo que o INSS realmente considerou. Então, se eu excluir a Dulce, aqui pergunta se eu quero excluir o tempo e eu estou excluindo o tempo. Mas como eu vou lançar ele depois de novo, eu não vou excluir os salários, porque senão eu vou ter que voltar e digitar de novo aqui na aba de salários. Então vou colocar aqui não. Mas se você for excluir a empresa 100%, tem que excluir tanto o tempo quanto os salários. Ótimo, deu 31 anos, 6 meses e 26 dias, mas lembra que na carta de concessão deu 34, 5 e 28? Então está faltando alguma coisa. Nessa situação, existia um tempo de exército que a gente conseguiu comprovar, tinha os documentos e o INSS também considerou. Então a gente vai manter essa concessão dentro do pedido de aposentadoria porque é ponto incontroverso, né? Então vamos lá, vou digitar aqui que foi de incluir 15 de janeiro de 1975 até 14 de novembro de 1975. Período normal, não tem nada de atividade especial, não tem deficiência. Eu gosto de colocar 3 asteriscos e escrever o que se refere, exército. Por que eu ponho 3 asteriscos? Para saber que eu incluí isso de forma manual. Ainda está faltando tempo, então aqui houve uma atividade especial nessa empresa aqui, que ele trabalhou de 78 a 92, mais um período especial. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de incluir um tempo especial aqui ou excluir esse período aqui, eu vou dividir esse vínculo. E a data fim da atividade especial reconhecida foi 1º de dezembro de 83. Então, o sistema, como ele é inteligente, já coloca aqui o segundo vínculo, né, que foi dividido, como um dia depois, 2 de dezembro até 92. Esse primeiro período é considerado especial com 25 anos e o fator é 1,4. O segundo período, que é a continuação, já é um período normal. Vou gravar esses dados e vamos ver aqui o resultado. Deu exatamente 34, 5 e 28 dias, exatamente o que o INSS considerou. Então, a gente tem agora a certeza que o INSS não considerou aquele período da empresa Dulce. E eu preciso incluí-lo agora dentro do cálculo. O período da empresa Dulce é de 1º de novembro de 99 até 5 de junho de 2000. E aqui eu vou colocar os asteriscos e vou escrever Dulce, que eu sei que é essa empresa, e eu incluí ela de forma manual. Então, o tempo de contribuição aumentou para 35 anos, 1 mês e 3 dias. Então, só de subida proporcional para integral já aumenta em 25% o caso desse cliente. E também aumentando o tempo, aumenta o fator e aumenta o valor do benefício. Vamos verificar o que acontece. Dentro dos salários de contribuição, que é a próxima tabela, né? Aparece todos os salários desde 82. E o período aqui da Dulce aparece de 99 a 2000. Então, como eu falei para vocês, eu não havia excluído. Se eu tivesse excluído, eu teria que incluir de forma manual os salários, porque senão ia ser considerado salário mínimo. As opções para RMI, eu vou manter o fator, né, porque não vai ultrapassar 100%. O restante pode deixar sem preenchimento nessa situação. O reajuste é para outros tipos de aposentadoria. E benefícios recebidos eu vou precisar incluir que desde novembro de 2014, o valor do benefício era 89631. E como o sistema também é muito inteligente, eu peço para ele reajustar esse valor até janeiro de 2023. E o que vai acontecer? Todos os salários, todos os reajustes serão então recalculados para refletir ano a ano todos os reajustes que teve no INSS. Hoje, esse cliente recebe o valor de R$ 1.459,37 e vai ser revisto, né? Esse é o valor que ele recebe hoje, sem a revisão. O reajuste das diferenças nesse caso é INPC.
É importante levar isso em consideração. Honorários e multa não tem ainda, porque não é uma liquidação de sentença. E agora a gente já vai gerar o relatório e já vai sair qual que é o resultado. Então vocês estão vendo que o sistema ele é muito rápido, muito simples, bem intuitivo, mas você precisa saber o que vai incluir dentro do sistema, porque senão, sozinho, o sistema não faz o cálculo e não também chega na conclusão se houve exclusão de um vínculo, se houve inclusão de forma errada, se tem coisas a incluir ou excluir. Os relatórios que a gente vai usar é o resumo do cálculo, o tempo não precisamos usar agora, o cálculo da renda mensal inicial e o relatório das diferenças não recebidas. Vamos verificar aqui qual que é a surpresa só de aumentar 6 meses no caso do cliente. Veja só, pessoal, ele teve um principal de 17 mil, correção monetária de 2.961 e o final atualizado deu 20.032. Aqui não tem juros, não tem honorários, porque não é uma liquidação de sentença, a gente ainda não tem essa definição em uma sentença. O valor, então, só dos atrasados atualizados monetariamente deu 20 mil. Agora vamos comparar o valor do benefício. Antes era 896 e 31. Agora o benefício subiu para 1.088,28. Dá para ver a grande diferença? Vamos comparar aqui mês a mês. Por isso que eu gosto do outro relatório. Nesse outro relatório aqui, mostra que lá em 2014, o valor do benefício era 1.088,28 e ele recebeu 896,31. Não aparece aqui a diferença porque não vai fazer diferença no cálculo, porque esse período já prescreveu. Mas olha só, lá em 2018, o valor foi 235,7, isso só aumentando. Agora, em 2022, a diferença deu de R$ 295,08. É uma grande diferença por mês que faz muita diferença para as famílias. Então, cabe revisão, cabe por causa do tempo, e esse tempo retira esse cliente da regra da proporcional e manda para a integral, aumenta o fator previdenciário, aumentando o tempo, consequentemente aumenta o fator, e aumentando o fator, consequentemente aumenta o valor do benefício. E é por isso, somando todos os salários, todas as diferenças entre os salários de benefício, vai resultar em 20 mil de atrasados. Viu só como que é fácil? Esse sistema realmente funciona muito bem. Nós utilizamos aqui no escritório há 9 anos, que é a data da gravação desse vídeo, e vamos utilizar por muito tempo, porque ele realmente é muito prático. E como eu trago para vocês o que eu trabalho no escritório, a minha forma de trabalhar, a minha forma de enxergar o mundo previdenciário, é o que eu mostro aqui para vocês e eu realmente utilizo e gosto muito. Fica aí de sugestão para quem ainda não tem um software ou quem quer conhecer também pode entrar em contato lá com a empresa que eles orientam vocês. Mas de qualquer forma, o que eu quis trazer de principal é como que você analisa uma revisão, como que você começa a análise dos documentos e como que uma revisão pode trazer um reflexo muito positivo para o seu cliente a partir do momento que você tem esse conhecimento técnico. E para quem não é advogado e está assistindo esse vídeo, é importante você buscar um especialista ou até mesmo produzir essas provas, ter certeza do valor do benefício com essa revisão. Só de aumentar o tempo de contribuição seu, muito provavelmente vai ter uma revisão benéfica no valor do seu benefício quando você aposenta por tempo de contribuição. Quem aposentou antes da reforma aumenta o fator previdenciário, como eu mostrei aqui para vocês, e muitas vezes você pode sair de uma regra e ir para outra. Dentro da reforma da Previdência, pode sair da proporcional e ir para uma aposentadoria integral, e tudo isso tem uma diferença muito, muito grande no benefício, e ainda você recebe os últimos 5 anos, se você já tiver aposentado ou desde a data da aposentadoria, se for depois desses 5 anos. Mas tudo ficou muito bem explicadinho para vocês no vídeo, eu acredito, né? Então vejo vocês no próximo vídeo com mais informações. Até mais!